Diz assim, ó, Apocalipse 2, versículo 1 em diante. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, preste atenção, por favor, aqui. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Hoje eu vou pausando. Aqui, se refere, esse que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio de 7 candeeiros, aqui se refere a Jesus, a Cristo, tá certo? Continuando, verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como também a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste, o que, gente? Mentirosos. Então vamos lá. Nesse versículo 2, nós temos aqui a onisciência de Cristo, né, que Ele sabe de tudo, quando Ele diz assim: conheça as tuas obras e o teu labor. Ou seja, Deus sabe tudo que nós fazemos, conhece as nossas obras, conhece o nosso trabalho, sabe de tudo. E aqui ele cita a qualidade da igreja. Uma das qualidades da igreja era uma igreja que não suportava a falsa doutrina, não suportava os falsos mestres, não suportava os falsos apóstolos. Era uma igreja que colocava à prova os que estavam nela. Ou seja, era uma boa qualidade. Não aceitava, não tolerava o pecado dentro dela. Não era uma igreja de portas largas, era uma igreja séria e que defendia a verdade. Continuando, vamos lá, gente. Verso 3, aí tem mais qualidades dela, ó. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste, o que, gente? Esmorecer. Então a igreja era perseverante, suportava provas por causa do nome de Jesus, e era uma igreja que não deixava se esmorecer. Então olha que igreja forte essa de Éfeso. Não tolerava o pecado, colocava à prova todos que estavam dentro dela, os que ensinavam tinha que provar mesmo. Era uma igreja que perseverava, uma igreja que suportava as perseguições, suportava as provas por causa do nome de Jesus. Era uma igreja que não se esmorecia. Como assim não se esmorecia? Ela não parava. Era uma igreja constante. Não era aquilo que eu falei semana passada, né? Sobe, desce, vai, vem, depois vai de novo. Não, era uma igreja constante. Então, belíssimas qualidades dessa igreja, só que tinha um problema. Agora fala aí, diz assim, ó, fala assim no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o que, gente? O teu primeiro amor. Então, a única coisa da igreja, o único defeito da igreja, abandonou o primeiro amor. Eu estava ontem e hoje lendo sobre isso. Aqui o primeiro amor não é somente, embora a gente vai ver mais para frente, falando das obras, não é as obras, diretamente as obras. Semana passada nós falávamos sobre a igreja quente, ou melhor, o cristão quente, o morno e o frio. O que é o primeiro amor? O que eles deixaram? Sabendo que eles eram perseverantes, eles não toleravam o pecado, era uma igreja forte, uma igreja séria, mas era uma igreja que tinha perdido a paixão por Cristo.
essa paixão não é a questão de fazer, porque eles faziam. Embora a gente vai ver que aqui fala das primeiras obras, só que eles perderam essa paixão, esse amor por Cristo. Já não fazia mais com aquela paixão, com aquele amor, com aquela coisa, sabe? Eu não digo, como eu falei semana passada, questão de gritos, nada disso, mas ela perdeu o principal. Aquilo que eu sempre falo, que o que nos move a Cristo, o que nos move a igreja é o amor. Se a gente perder o amor, a gente perde tudo. Tudo que fazemos para Deus tem que ser por amor. E essa igreja perdeu o primeiro amor, perdeu aquela paixão, sabe, por Cristo, aquele fervor. Não era mais uma igreja em fervor, não era uma igreja mais quente. Eu acredito, embora não fala aqui, mas eu acredito que, por mais que eles eram perseverantes, era uma igreja séria, mas pelo fato de ter deixado o primeiro amor, eles ficaram frios na comunhão deles com Deus. Tanto é que no verso 5, só para completar, olha só o que Jesus pede para eles: lembra-te, pois, de onde o que, gente? Caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então o que ele pede para a igreja? Lembra de onde você caiu, volta às primeiras obras, seja, lembra onde você deixou, né? Esse caístes aqui, não é a questão nesse contexto, de virar as costas, não, esse caiu aqui, que eles deixaram de lado o primeiro amor, eles precisavam voltar, eles tinham que lembrar, olha, onde foi que eu deixei, onde eu parei, foi quando é que eu deixei o meu primeiro amor. Então deixa eu voltar onde eu parei e voltar às primeiras obras. Semana passada eu estava lendo um dos livros que um jovem aqui na igreja me entregou. Eu achei tão interessante o que o pastor ele fala no livro, que a tendência da igreja cristã, de modo geral, a tendência hoje, nesse mundo, é a igreja cristã se adaptar às coisas do mundo, porque vai aceitando aqui, aceitando ali, e consequentemente a frieza vai tomando conta da igreja, e não pode. A igreja cristã ela não pode se adequar às coisas do mundo, até porque se fizer isso, o que vai acontecer? A frieza vai tomar conta, o primeiro amor será esquecido, deixado, e obviamente as primeiras obras serão deixadas. Então a gente percebe que a falta do primeiro amor está exatamente nessa questão de ficar tolerando, aceitando, não, vou levando. E o primeiro amor se resume, as primeiras obras se resumem na nossa comunhão com Deus, a leitura da Bíblia, a meditação na palavra, as nossas orações. Lembra quando Jesus estava para ser morto, ele se ausentou do grupo e foi ter um momento a sós, entre ele e quem? E Deus. Entre ele e Deus. Então o primeiro amor se resume a isso. É claro, se houver o primeiro amor, se houver esse amor quente dentro de nós para com Jesus, isso vai ser refletido lá de fora. As obras serão vistas. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro, meu amor com Deus, o meu fervor com Ele, a minha paixão com Ele, e isso vai se externar, isso vai vir para fora. E aí, continuando, no verso 5 ainda, depois de obras, ele diz assim: senão, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não, o que, gente? Te arrependas.
Aqui, Jesus ele mostra a autoridade dele. Né? Senão eu venho até você, vou mover o candeeiro caso você não se arrependa. Aqui não é uma ameaça, não é uma coisa. Aqui ele impõe autoridade. Aqui ele mostra a autoridade. João 3,16. Deus amou muito de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ou seja, ele deu o filho, mas eu preciso crer. Preciso crer nessa obra. Porque se eu não crer nessa obra, se eu não me derramar na obra da graça, na obra da cruz, não tem como eu ser salvo. Então aqui ele mostra o seguinte: sem arrependimento, se não houver arrependimento, não tem lugar. Não tem lugar. O que nos traz a salvação eterna, a primeira coisa que traz certeza da salvação é arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem lugar. Aquela velha frase que eu sempre cito nas mensagens: o inferno não é lugar de quem pecou, o inferno é lugar de quem não se arrependeu. O céu não é lugar de quem não pecou, o céu é lugar de quem se arrependeu. Então aqui Jesus mostra o seguinte: se houver arrependimento, tem lugar. Se não houver arrependimento, não tem lugar. E esse arrependimento vem de Deus para o nosso coração, mas a gente tem que se permitir mudar. Inclusive, domingo, a pregação de domingo será em cima disso, sobre a pessoa se permitir, né? Eu quero me lançar, eu quero me entregar a Cristo. Então eu tenho que me permitir, eu tenho que deixar essa obra acontecer em mim. A obra é dele, quem faz toda a obra no nosso coração é ele, mas é necessário que a pessoa se permita. Amém? E aí, continuando, no verso 6, ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também, o que, gente? Odeio. Sabe quem são essas pessoas, os nicolaítas? Eu estava vendo sobre isso. Eles são piores do que os pagãos. Eram pessoas, eram homens que infiltravam no meio da igreja, se passavam por cristãos, né, como se fossem de verdade, mas não eram, e eles infiltravam e eles começavam a espalhar no meio da igreja falsas doutrinas. E aqui Jesus ele fala: tenha a teu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, ou seja, eu também odeio. Então essa igreja é uma igreja séria, ela não tolerava esse tipo de coisa. Então tinha tudo, só que faltava o que, gente? O fervor, o primeiro amor. É igual no ano, foi 2020, tem um jovem, ele é professor de teologia, o Marcos, e ele falava exatamente isso para mim. Ele falou: olha, pastor, né, quando eu comecei a estudar teologia, ele falou para mim assim: tem que tomar bastante cuidado, porque muitos vão para esse caminho, né, de buscar conhecimento e esquece do principal, esquece de amar a Deus e amar o próximo. Duas coisas importantíssimas da vida: amar a Deus e amar o próximo. Eles ficam, não digo, ele não falou todos, mas pessoas desequilibradas, que ficam frias com Deus, ficam frias com o próximo e se perdem. Então essa igreja aqui era uma igreja séria, tinha conhecimento, não aceitava as falsas doutrinas. Eles expulsavam da igreja mesmo quando via que tinha alguém que queria espalhar coisas erradas, eles tiravam da igreja, só que faltava o primeiro amor. E para encerrar, no verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde, gente? No paraíso de Deus. Então, ele termina essa carta falando o seguinte para a igreja: ao vencedor,
Quem é o vencedor? O vencedor não é aquele que vence uma luta aqui embaixo, vence um problema, alcança uma bênção. Não, não. O vencedor é aquele que permanece com Cristo até o final. Aquele que continua com Ele. Ao vencedor, o que ele fala? Dar-lhe-ei a árvore da vida. Ele vai se alimentar. Aqui uma promessa de vida eterna. Existe uma vida eterna, existe uma promessa para quem persevera, existe uma promessa para quem permanece. Qual é a promessa para quem permanece? A vida eterna. Ontem na live sobre o evangelho que gosta de amaciar o ego, eu citei exatamente isso. Esse evangelho que gosta de amaciar o ego, ele exalta as promessas. Exalta as promessas, promessas. E deixa bem ofuscado mesmo, bem esquecido mesmo, a promessa. E o evangelho não se trata das promessas, embora existem várias promessas na palavra de Deus, mas o evangelho aponta para uma promessa. Qual promessa? A vida eterna. Você vê que aqui ele fala de tudo, fala das qualidades da igreja, ele lembra a igreja, ele exorta a igreja, olha, volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor. Ele fala de arrependimento, caso não se arrependa, não tem lugar, e finaliza dizendo, olha, ao vencedor dar-lhe-ei, ou seja, ele quer perseverança. Cristo quer que sejamos vencedores, e o vencedor é aquele que vai até o final. Amém, gente? Quer falar alguma coisa? Vou completar sobre essa mensagem? Nada? Quer falar, Paulo, alguma coisa? Sim. Muitas pessoas que pensam que o que elas fazem são maior do que o amor que elas têm. Verdade. É como pessoas que têm ser casadas, estarem casadas, mas não têm prazer naquilo que está fazendo. Sim. Então, é exatamente o que aconteceu nessa igreja. Ela tinha obras, ela não aceitava, ela fugia, mas o principal, que era o prazer em Deus. Exatamente. Isso que você falou é muito importante. Porque não adianta inverter os valores, né, gente? O amor é o que nos move, né? Hoje, não adianta, tem muitas regras dentro da igreja, tem muitas doutrinas dentro da igreja, tem isso, mas se não tem amor, não adianta. Que eles tinham tudo, mas o que Deus queria da igreja? Amor. Eu quero o primeiro amor de vocês, eu quero que vocês... Exatamente. Exato. Essa questão do profissional é tão bacana que tem uma frase que diz assim: quem trabalha feliz, trabalha melhor. Para você trabalhar feliz, você tem que gostar do que você faz, você tem que amar o que você faz, né? Se eu amo o que eu faço, então eu vou trabalhar feliz. Por exemplo, isso aqui para mim, eu amo fazer isso, eu amo. Para mim não é peso nenhum, não posso estar cansado, faço live, eu amo fazer live. Se deixar, né, amor? Faço quase todos os dias. E assim, porque eu gosto de fazer isso, não tem nada, não tem ninguém me empurrando, você vai fazer, você tem que fazer, você tem que, não é que eu tenho que fazer, eu amo fazer isso. Então, não vem prazer. Tem que fazer alguma coisa diferente, né? Mas não faz com aquela dedicação e com aquele amor. Exatamente. Então, assim, essa questão de deixar o amor, né? Na verdade, pessoal, o mundo, isso é bíblico também, né? Que a Bíblia diz que o amor vai se esfriar. O mundo está ficando vazio de amor. As pessoas estão vazias de amor, é isso, né? A gente não pode estar vazio de amor. Amor a Cristo, amor às pessoas. O amor nos move, é tudo que precisamos. O amor transforma. Você vê que o apóstolo Paulo, lá, quando ele fala do amor, ele dá ênfase, né, ao amor. Tudo suporta, tudo crê, tudo aguenta, ou seja, tudo está nele, né? Chega a ser até mais forte, né? Por mais que precisamos da fé para ser salvo, mas não existe também, não tem como ter uma fé em Cristo para ser salvo. Você não ama a obra dele, você não ama a Cristo. Então é uma fé vazia. Você vê, a fé precisa do amor, né? Os dois estão juntos. Amém?